Boa noite, vamos voltando às nossas lives de segunda-feira e hoje eu queria trazer um assunto que tem me preocupado muito. Você acha que as inteligências artificiais elas vão substituir os terapeutas? Eu já vi algumas psicólogas oferecendo uma IA para ser sua terapeuta de bolso. Você acha, sinceramente, que isso é uma coisa boa para a saúde mental das pessoas? Eu acho que a gente está vivendo numa época onde está tudo muito fácil, onde as pessoas estão meio sem noção, né, das coisas, da gravidade das coisas. Essa geração que a gente tem muito imediatista, né? Ela tem muita coisa que a gente precisa observar com cuidado, né? Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: tu acha que uma IA ela consegue ter empatia de verdade? Ela pode falar palavrinhas bonitas, ela pode falar o que você está querendo ouvir, porque na verdade ela funciona como repetição de um padrão. Ela não tem como perceber nos detalhes, na fala, no olhar, na forma como você está respondendo às questões, na forma como você está trazendo aquela situação que você está vivendo. Ela não tem como discernir o que você está precisando verdadeiramente, né? E você simplesmente delegar a uma inteligência artificial um trabalho tão profundo, um trabalho tão delicado, é uma questão muito perigosa, inclusive. E aí eu te pergunto assim, você dividiria uma dor muito profunda com uma IA? Imagina uma depressão grave, teu pai, tua irmã, uma pessoa muito próxima sua. Você confiaria que uma inteligência artificial fosse a pessoa, o profissional responsável para olhar e cuidar daquela pessoa? Isso é uma coisa muito séria. A gente precisa tomar cuidado. A inteligência artificial, ela ajuda a gente em muita coisa. Eu sou daquelas que amam a inteligência artificial. Mas ela tem um papel específico, né? Ela pode ajudar a gente ganha muito. Por exemplo, eu uso bastante para me ajudar nas anamneses, para me ajudar no estudo dos pacientes, no histórico, para organizar as ideias. Ela é maravilhosa. Mas você já pensou uma pessoa que ela está fragilizada emocionalmente, que ela está precisando de um apoio, ela começar a depender emocionalmente de uma IA, ela começar a depender emocionalmente de uma resposta que esteja disponível para ela ali na hora, mas que na verdade não é a resposta que ela precisa, não é o manejo que ela precisa, não é a orientação que ela precisa para sair daquela situação que ela está. Isso pode inclusive piorar a situação da pessoa. E outra situação, uma pessoa que ela está fragilizada emocionalmente e ela cria uma dependência da inteligência artificial, ela vai, em vez dela conseguir ressignificar e ter um profissional que ajude ela a olhar com mais clareza para aquela situação dela, ela ficar dependente ali da inteligência artificial, ela vai estar criando nela mesmo um isolamento social, né? Então, cada vez mais ela vai evitar de
procurar profissionais, familiares, amigos, quem quer que seja, né, para ajudar ela a passar por aquela situação, e aquela dependência daquela, né, aquela máquina, aquela dependência emocional, em vez de ajudar, ela vai piorar cada vez mais, sabe? São tantas nuances que a gente precisa observar numa situação como essa, né? Que chega a ser perigoso. Tem outro aspecto que a gente precisa saber, né? Que quem não tem muita intimidade com as inteligências artificiais, você sabia que tudo que você joga ali, a qualquer pergunta ou emoção, ou qualquer dado que você coloque ali na inteligência artificial, ela pode ser acessada por qualquer pessoa. Então, existe um vazamento de informações, de como você está, né, o que você está falando, aquela conversa que você está tendo, aquela informação que você está trazendo. E isso, inclusive, ela pode ser usada por empresas para oferecer produtos, manipular escolhas, direcionar anúncios. E principalmente se você é uma pessoa que está ali vulnerável, você é capturado por essa situação, né? Você percebe a como é muito mais delicado e como é muito mais profundo do que só tem um robô ali para responder minhas perguntas, para me ajudar a entender, né, algumas situações. É muito mais profundo que isso. A gente entra em segurança, a gente entra em ética profissional, a gente entra em uso da tua vulnerabilidade para lhe prejudicar. Porque aquilo ali, ele vai ser direcionado para você que demonstrou ali aquela situação, ou aquela vontade, ou aquela coisa. É como quando você está no Instagram e você começa a ver, né, coisas que aparecem para você e de repente começam a aparecer propagandas, patrocinados, às vezes inclusive até de coisas que você falou, que você nem escreveu, né, que você nem pesquisou, simplesmente pelo fato de você ter falado ali, né, perto de uma inteligência artificial. E se o teu celular tá ali com algum bug, com alguma coisa, aquilo ali começa a aparecer. Então imagina quando isso é usado em função de uma pessoa que está fragilizada, em função de uma pessoa que está passando por problemas emocionais sérios, né? Então, outra coisa que a gente precisa levantar aqui por exemplo, você começa a ter um relacionamento profissional, aquele profissional começa a te acompanhar e você vai criando um histórico, né, de como você está se sentindo, das situações que você está vivendo, de como você está reagindo a cada situação. Então aquele profissional que está cuidando de você, ele é que tem a informação de como você está reagindo, de qual é a melhor forma de tirar de você o que você precisa. E uma máquina, ela não tem condições de fazer isso, porque isso é uma percepção muito humana, é uma percepção de um profissional que está preparado para aquilo, um profissional que estudou para que aquilo seja conduzido daquela maneira, e não vai ser só com respostas superficiais ou prontas que existem ali dentro de uma IA, que vão ajudar você a ter essa evolução. Essa evolução, ela não é construída automaticamente, não é igual para todo mundo. Cada pessoa funciona de um jeito, cada problema, né, chega de uma forma diferente e cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Há um tratamento, há uma situação. Então, você querer reduzir isso a respostas iguais, a respostas copia, cola, ou que estava dentro de uma literatura, isso é muito, muito raso e muito perigoso, né? Então, assim, se a gente traz cada aspecto, e existem muitos outros aspectos que a gente
poderia aqui falar, que a gente poderia olhar e que são essenciais para que a gente tenha um senso crítico. E eu acho que o que mais está faltando nas pessoas hoje em dia é justamente isso, né? São as pessoas e esse que é o perigo, né? O perigo das redes sociais, o perigo das inteligências artificiais, é a pessoa que não tem esse discernimento, né? Esse senso crítico mais aguçado, essa preocupação, né? de olhar esses detalhes, você acabar confundindo, né? Um apoio momentâneo, um apoio com palavrinhas que eu queria ouvir, com um tratamento. Então, pessoas que precisam realmente de um tratamento psicológico, de um apoio, de um acompanhamento ali, achar que porque está com um robô psicólogo, né, o psicoterapeuta que responde as perguntas que ele coloca, responde os questionamentos, que ali ele está sendo tratado, né? E quanto tempo de vida você pode perder até você perceber que aquilo ali não está te levando para lugar nenhum? Já pensou nisso? Quanto tempo de vida você perde achando que está fazendo uma coisa boa para você, porque é uma coisa que está ali te atendendo instantaneamente, né? Mas só que o que você precisa perceber é que para que você realmente tenha uma transformação na tua vida, quando você está passando por situações que você não está sabendo sozinho digerir, entender, ressignificar, você achar que com aquela resposta rasa, aquela resposta automática, você vai ter uma resolução desse problema. Mas eu acho que a coisa mais importante que você não pode perder de vista é o relacionamento humano. É o olho no olho, é a percepção sutil, sabe? É o ler o campo da pessoa, perceber como é que ela tá, o que é que ela tá falando além das palavras. Isso IA nenhuma vai conseguir decifrar. E nós, como seres humanos, a gente tem essa tendência, né, de falar nas entrelinhas, de esconder o que a gente está pensando verdadeiramente, o que a gente quer verdadeiramente dizer. E só um profissional muito bem preparado, só um profissional que vive aquilo ali diariamente, só um profissional que entende todas essas nuances que existem no ser humano e ainda vou além. O trabalho como eu faço, o meu trabalho, ele vai além do cognitivo. Ele tem um trabalho espiritual muito grande, ele tem um trabalho energético muito grande, onde eu consigo perceber onde existem, sabe, cordões que estão lhe prendendo, situações que foram fatos geradores dos sintomas que você está apresentando hoje. E fazer todo o manejo, fazer todo o tipo de terapia que vai conseguir verdadeiramente trazer para você uma transformação efetiva e completa. Como é que você acha que uma IA vai fazer isso? Sabe, esse assunto é muito delicado, mas a gente precisa prestar atenção, a gente precisa começar a olhar, a gente precisa ler nas entrelinhas, sabe? E aí eu pergunto a você, se a IA é uma ameaça ou é uma aliada? E eu digo a você, depende do uso que você quer fazer dela. Ela é uma aliada maravilhosa para uma série de coisas, mas ela é uma ameaça para outras muito importantes. Então, um alerta que eu queria trazer hoje para vocês é que quando você
for tentado ou tentada a pensar em se consultar com a IA ou jogar toda a tua insegurança, tudo que você está passando em cima de um chat, que você pense bem no que você está fazendo na tua vida. Porque você é a única responsável a dizer não pelo que te afasta de você, pelo que te faz mal, pelo que não conecta você com você mesmo. E você é a única responsável por dizer sim para você, para a tua história, para o que vai verdadeiramente te fazer bem, para o que vai verdadeiramente te trazer de volta para o lugar que você precisa ir. E tomar decisões conscientes, enxergar que você precisa ter esse olhar, ele é um ato de coragem, ele é um ato de amor próprio. É olhar para mim e eu me valorizar tanto que eu sei que eu não posso entregar a minha saúde mental para uma máquina. Sabe? Aquela coisa que a gente, deixa eu tapar um buraquinho aqui. Não faça isso com você, não. Você precisa se colocar como prioridade. Você precisa pensar em tudo que você faz por você. Você é que precisa olhar para a maneira como você está se tratando, a maneira como, a importância que você está dando às suas questões, a importância que você está dando ao que você está sentindo, ao que você está passando. Então, não se permita se abandonar dessa maneira, né? Não se permita não se olhar de forma firme, de forma verdadeira, né? Que muitas vezes até a gente foge de um processo terapêutico, a gente foge de olhar para a nossa história, porque a gente tem medo do que vai encontrar, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, o olhar para a tua história com verdade, o olhar para a tua história junto uma pessoa que está preparada para aquilo, que vai apontar para você exatamente o que você precisa olhar, que vai trazer para você exatamente o caminho que você precisa tomar para sair daquele lugar que você está, é a coisa mais importante que você pode fazer por você. E não espere que ninguém vai fazer isso por você, não espere que ninguém vai conduzir você a isso. Tome as rédeas da tua vida. Olhe com senso crítico para as escolhas que você está fazendo na tua vida. Porque a partir daí, você vai verdadeiramente começar a ter resultados diferentes na tua vida. E aí você vai querer ter feito isso muito tempo antes. Então, não entrega a tua saúde mental na mão de um robô. Não faz isso com você.